JR de volta com o bloco da previsão do tempo. A Adriele Nardelli traz todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Adri. Boa tarde. Então, chegou a quinta-feira, a gente já comentava em outras previsões do tempo que hoje seria o dia de maior volume de chuva. Que bom que amanhã foi de chuva fraca, pelo menos aqui na capital do Alto Vale. É verdade. Conforme a gente também já vinha falando desde o começo da semana, as projeções mostravam a chuva seria mais intensa, mais próximo ao litoral, né? Que é o que está acontecendo. Quanto mais próximo do litoral, mais intenso. Está chovendo bastante, a gente já tem bastante estragos, a gente vai falar disso também. Mas aqui, embora esteja em alerta desde o começo da semana para chuva volumosa, o Alto Vale ainda não teve nenhum registro de maiores transtornos devido a esse acontecimento extremo, né? Então, a princípio não, segue o alerta com o Alto Vale incluído, uma boa parte do Alto Vale incluída nesse alerta, mas com maiores probabilidades para o litoral. A gente vai mostrar tudo isso a partir de agora. Que bom, né? Que bom, mas a gente segue de olho. Com certeza. Vamos dar uma olhadinha, então, começando com o que já aconteceu, né? A chuva registrada nos últimos dias aqui em Santa Catarina e que segue hoje já causou transtornos em cidades de diferentes regiões, né? Segundo um levantamento feito pela NSC, há várias ocorrências de deslizamentos e também alagamentos de rua. Em Blumenau, no Vale, o nível do rio Itajaiaçu chegou a 5,44 metros, situação que causa apreensão. Pelo menos 44 deslizamentos de terra foram registrados pela Defesa Civil, além de 4 quedas de muro, 7 quedas de árvore e 4 alagamentos até o início da manhã de hoje. No município de Timbó, no Médio Vale, a medição do rio Benedito, feita às 8 horas da manhã de hoje, marcava 6,46 metros, deixando a cidade em estado de alerta. Em Rio dos Cedros, também no Vale, a Defesa Civil retirou 3 pessoas da mesma família de uma casa na comunidade do Rio Herta e levou para um abrigo provisório. O local está sendo monitorado e há risco de novos deslizamentos. A prefeitura também monitora o nível do rio, que chegou a 5,71 metros por volta das 5 horas da manhã de hoje. Em Florianópolis, pontos de alagamento foram registrados. Segundo a Defesa Civil, choveu 107 milímetros em 24 horas na cidade entre o início da manhã de quarta e o início da manhã de hoje. Há transtornos nos bairros Ingleses, Tapera, Campeche e Rio Tavares. Ao menos 3 deslizamentos foram registrados até o início da manhã. Trechos da rodovia SC 405 alagaram. São José, ainda na Grande Florianópolis, também registra transtornos com alagamentos de ruas e queda de árvores. Em Joinville, no norte catarinense, a Defesa Civil segue monitorando a chuva intensa que caiu. No bairro Papanduva, o acumulado foi de 114 milímetros nas últimas 24 horas. Bastante chuva, né? E a equipe de meteorologia da Ipagre-Ciram fez um levantamento, então, dessa quantidade de chuva que já caiu aqui pelo nosso estado nessa semana. A gente dá agora uma olhada no vídeo que foi divulgado por eles. Aqui no mapa a gente observa a chuva das últimas 72 horas em Santa Catarina. Desde segunda-feira a gente tem tido uma condição de chuva mais frequente, em algumas regiões mais persistente e intensa essa chuva, associada aí à forte convergência de umidade que nós temos no estado durante esses dias. E aqui a gente observa na escala, né, os totais de precipitação nessas últimas 72 horas. Nas regiões que nós temos, então, em tons de laranja, em tons de vermelho, foram as áreas que mais choveu: Grande Florianópolis, região aqui do Médio e Baixo Vale, o litoral norte e também o Planalto Norte de Santa Catarina. Nessas áreas com valores aí que ultrapassam 100 milímetros e em alguns lugares até já com 170, 180 milímetros. E o que a gente quer saber no momento é se essa chuva continua, né? As informações que nós passamos aqui são coletadas de empresas especializadas em meteorologia e também da Defesa Civil Estadual. E todos apontam para acumulados altos ainda entre hoje e amanhã. Hoje o tempo segue sim instável e com bastante chuva aqui em Santa Catarina. Continua sendo mais intensa e persistente do Planalto ao litoral, especialmente na Grande Florianópolis, Baixo e Médio Vale do Itajaí e Litoral Norte. Segundo a Epagre, isso se deve ainda à circulação marítima com forte convergência de umidade associada a um sistema de cavado. Em novo alerta da Defesa Civil, mais regiões do estado aparecem em risco alto para chuva volumosa. Todas essas
espaços que estão em vermelho no mapa e que você vê aí inclui boa parte do nosso Alto Vale, com acumulados já acima de 140 milímetros em algumas dessas áreas e previsão de mais acumulados superiores a 100 milímetros e pancadas de chuva intensas em curto espaço de tempo. A situação é preocupante. Essa condição segue até o final da tarde de amanhã. E o que preocupa quando a gente fala em altos volumes de chuva, claro, é a possibilidade de alagamentos e também enchentes. Acompanhamos na manhã de hoje os números aqui do Alto Vale que influenciam nessa possibilidade. Na medição das 10 horas da manhã, o nível do rio aqui em Rio do Sul, no sensor da ponte Dom Tito Bus, era de 4 metros e 17 centímetros e subindo. Você percebe aí que, em média, 5 milímetros de aumento por hora. Às 11 horas da manhã, a metragem estava em 4 metros e 20 centímetros, subindo um pouco menos nesse espaço de tempo. O acumulado de chuva de hoje, até 10h30 da manhã, era de 8 milímetros. A Defesa Civil ainda estuda a necessidade de fechamento de comportas das barragens. Hoje, às 11 horas da manhã, a de Ituporanga estava com todas abertas e ocupação de 0,08%, um montante de 6,5 metros. A de Itaió teve mais chuva acima e na manhã de hoje tinha 6 comportas abertas e uma fechada, montante de 10,5 metros, o que corresponde a 20,82% da capacidade. Antes de entrar aqui no estúdio, eu conferi novamente a metragem do rio, está em 4,23 nesse momento. Segundo informações oficiais, os problemas com alagamentos começam quando o nível do rio passa dos 7 metros aqui em Rio do Sul. E o cenário segue preocupante, principalmente até amanhã, no final do dia. Do Planalto ao litoral persiste a condição de chuva em boa parte do dia de amanhã, mais intensa e persistente ainda na Grande Florianópolis, Baixo e Médio Vale do Itajaí e Litoral Norte, seguindo aquele aviso meteorológico de alerta. Do oeste ao meio-oeste, o sol aparece entre nuvens e tem também pancadas de verão localizadas e passageiras entre tarde e noite. Preocupa mais o espaço de tempo entre hoje e o final do dia de amanhã. A Metsul adverte que o quadro já complicado deve se agravar e atingir um nível crítico por chuva extrema em alguns pontos de Santa Catarina e também do Paraná. Isso porque se espera muita chuva hoje e também nos próximos dias nos dois estados, com acumulados em alguns pontos nas próximas 72 a 92 horas de 100 a 200 milímetros e marcas em alguns municípios de 300 a 400 milímetros. Apesar de alguns problemas também em áreas mais afastadas da costa, as regiões que mais preocupam são mesmo as próximas do oceano, aqui em Santa Catarina, mas principalmente no nordeste catarinense, da região de Florianópolis até Itapoá. Para o final de semana, a previsão é de sol entre nuvens em boa parte do estado. No litoral e aqui no Vale do Itajaí, ainda uma chuva fraca no início do dia e no decorrer da tarde e da noite, aquelas pancadas de verão localizadas e passageiras, com risco também de temporais isolados. Percebeu aí pelo mapa, O azul, o azulzinho ali em cima do mapa significa um pouco menos de chuva, A chuva maior é quando tem as cores lá, o vermelho, verde, amarelo. Então, para o final de semana, a princípio, menos chuva. Não quer dizer que não vai chover, mas deve chover mais em forma de pancadas isoladas e passageiras, Então, a preocupação maior nesse momento é ainda com hoje, entre hoje e o final do dia de amanhã, que pode chover um pouquinho mais. Então, vamos ficar em alerta, com certeza. Você continua acompanhando pelos canais oficiais e, é claro, amanhã a gente volta com mais informações também aqui na nossa telinha. Adriele, o tempo não tá para brincadeira, No passado a gente vivenciou aí uma seca extrema e agora pedindo para parar a chuva. É verdade, A gente nem imaginava, vivendo a seca que a gente viveu, problemas até com abastecimentos de rios, enfim, rios baixos, abastecimento de água, lugares entrando até em situação de emergência e calamidade pela seca e, de repente, a gente vira para um momento de talvez enchente, de talvez alagamentos. Então, assim, é tudo muito rápido, Tudo acontece numa velocidade que a gente quase não consegue acompanhar. Verdade. Mas a gente vai tentando. Então, a princípio, alerta maior, quanto mais próximo do litoral e também naquela área que você viu lá mais em cima, perto do Paraná, que também está passando por bastante chuva, então maior o alerta. Mas, claro, o Alto Vale segue também em situação de observação. Adri, muito obrigada. A gente volta a conversar sobre previsão do tempo, então, amanhã. Até amanhã, então.